Amigos, sejam bem-vindos a Ataque Rápido, segunda-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de futebol. Tenho aqui comigo o Pedro Cunha, o Arthur Casado. Eu já não estava com o Casado há algum tempo. Como é que foi o Mundial, Casado? Tiveste 40 dias nos Estados Unidos. Pois é, 44. 44. 4 é importante. Esses 4 foram olha, qual é o teu grau de preocupação? Não, mas isso é em Portugal também. O teu grau de preocupação para a FIFA querer aumentar ainda mais? Altíssimo grau de preocupação, porque assim, o Mundial do Qatar, aliás, um abraço para todo mundo que está aqui, né? O Mundial do Qatar já tinha sido 34 dias, agora são 44, o próximo é 54, e daqui a pouco eu não tenho mais casa para regressar, né? Acho que a minha esposa não vai, ela vai trocar a fechadura, já não mulher pode ser a impulsionadora de Infantino desistir da ideia. Pois é, não, mas... Por acaso foi um bom Mundial, entretanto desliguei o telemóvel durante 15 dias. Claro, fizeste e bem. Apareci já na primeira jornada da Primeira Liga, mas foi intenso nos colocar nesses moldes. Infelizmente, para nós, Portugal e Brasil foram foi rápido, foram, né? Foi resolvido rápido a coisa. E depois que caem, fica uma depressão no ar, né, para os jornalistas portugueses e brasileiros. Mas foi interessante, e ver a Espanha campeã também foi interessante do jeito que eles conseguiram ganhar, especialmente porque foi contra a Argentina. Já percebi o teu... Eu não sou aquele que fica em cima do muro, não. Quando tem tua convicção é anti-Argentina? Não. Com a Argentina em campo, eu torço para qualquer coisa que venha do outro lado. Muito bem. Bonito. Cunha, como é que estás? Estás bem? Tudo bem. As férias já passaram. Não estive 44 dias fora de casa, mas a parte do telemóvel já falamos os dois e é importante. É o meu luxo atual, é ir de férias e desligar o telemóvel. Tenho que treinar isso. Kikão, como é que estás? Tu Tudo já bem. foste de férias? Não. Não. Também não mereces. Também não. mereces. Não dei tempo para a casa que chego. Hã? Não dei tempo para a casa que chego. Exatamente. Pois é, tu Agora estás. cheguei. É engraçado porque o Kiko já... Esta parte é engraçada porque o Kiko já está connosco há tanto tempo, mas na realidade só agora é que está a full, portanto... O novo pacote laboral bem. proíbe férias a jovens com menos de 25 anos. Exatamente. Eu gosto desse pacote laboral. Ora bem, deixa-me só, antes de irmos temos aí muita coisa para falar, duas coisinhas que eu quero fazer aqui. A primeira coisa, eu já devia ter feito isto na semana passada, e vocês têm mandado muitas mensagens e nós não respondemos, porque queríamos dizer aqui no podcast, e eu esqueci-me na semana passada, que é explicar à malta que vê o podcast, ou que via o podcast no Spotify. A partir de agora não vão poder ver o podcast no Spotify, nas plataformas de podcast, portanto, Apple Podcast, iVox, todas as que possam ter, incluindo o Spotify. A partir de agora só vamos estar em áudio, vídeo só no YouTube e no site do 00. Portanto, aí podem ver. No site do 00 vêm sem publicidade. No YouTube também podem ver sem publicidade se tiverem o Premium. E só para explicar, para vocês não acharem que isto foi feito um bocadinho por carolice, é uma decisão que nós tomámos para vários podcasts, incluindo até para o Destino de Saudade, porque o Spotify não paga aos produtores de conteúdos, e portanto nós achámos que não fazia sentido continuar a disponibilizar o vídeo para o Spotify, porque eles não pagam e nem sequer há grande previsão de um dia o poderem fazer aos podcasters. Portanto mudámos para o YouTube, foi uma decisão consensual aqui dentro. A outra é anunciar os 10 finalistas do nosso concurso Caça-Talento, que demorou, era suposto termos feito isto na semana passada, mas eu e o Luís não tivemos tempo para ver tudo, porque recebemos muitas candidaturas e, portanto, queremos fazer as coisas bem, e não foi fácil chegar aqui a 10, tivemos aí alguns braços de ferro, mas acho que ficámos com uma boa lista, e vou anunciar agora os nomes. Entretanto, eu vou mandar um mail a todos os que não ficaram nos 10 finalistas, portanto, agradecer já aqui, depois agradecerei também por e-mail mais pessoalmente a cada um, agradecer a vossa participação, novamente, na casa das centenas, as inscrições, e, portanto, vamos certamente equacionar fazer uma terceira edição, depois damos mais novidades, podem já preparar as candidaturas. Ora bem, vamos então aos nomes. Afonso Mendes, André Machado, Bruno Reis, Diogo Vicente, Igor Martins, há quem diga que é o favorito, Renato Viana, Tomás Pipa, Vasco Silva, João Ferreira e João Almeida. Estes 10 são os finalistas do nosso Caça-Talentos segunda edição. Vão começar a participar connosco uma vez por mês e depois teremos um vencedor no final. Eu depois também contacto também os finalistas. O Cunha gostou muito do processo porque viste ali os nossos Excels. Não participei no processo, portanto estou inocente, mas dou os meus parabéns a todos, muito bem-vindos, cá vos esperamos. E muito rapidamente, deixa-me só aproveitar, porque sei que ele é um seguidor também atento do Ataque Rápido, mandar um grande abraço ao nosso amigo Rui Malheiro,
uma rápidas melhoras, esperamos vê-lo rapidamente a fazer aquilo que ele mais gosta e, portanto, que esteja bem, que esteja a recuperar muito bem e bola para a frente. Um abraço ao Rui Malheiro. E o Rui tem mesmo que ser adepto do Ataque Rápido, porque o irmão dele está aqui connosco no Ataque Rápido, o João Nuno. Portanto, mandamos aqui um abraço. Já fizemos isso no canto do Sporting, porque ele é bastante amigo do Pedro Varela e, portanto, agora não sabia, mandamos novamente aqui um abraço. Mais uma plataforma da nossa parte. Só fiquei com uma curiosidade. Do concurso, quem vencer no final, o que ganha? Qual é o prêmio? Olha... uma viagem para as Maldivas? Exato, contigo. Nós ainda estamos a decidir qual será. No ano passado, o vencedor ia ser nosso comentador residente, que é o João. O vencedor ganha o trabalho, é isso? O vencedor ganha trabalho, é o que nós podemos prometer a trabalho. Mas nós gostámos tanto dos finalistas e do processo todo, que os 3 finalistas vão estar connosco esta temporada, em contextos diferentes, mas os 3 vão estar connosco. O João Leitão e o Miguel Peixe, desculpem, que vai estar connosco às quintas-feiras, num podcast de segunda edição do Ataque Rápido Semanal, que começa no início de setembro. Portanto, e o Miguel vai ser um dos nossos comentadores. Este ano nós ainda não decidimos o que é que vai ser o prémio, mas a certa altura, de certeza que vamos decidir. Também não podemos dar tudo a toda a gente, não é? Olhem, uma coisa, eu mandei-vos mensagem ontem à noite, porque isto foi, eu ontem também tive um bocadinho desligado, não desliguei o telemóvel, mas quase. Vi que o Cristiano anunciou que em princípio... vamos já por aí. Arrancamos já. Que o Cristiano disse que deveria, em princípio seria o seu último ano, levantou-me logo a dúvida de, isto não é ano do Mundial nem é ano do Europeu, portanto estamos a falar do próximo verão. Sim. O que é que, qual é quando ele se retirar, nós certamente faremos um episódio para ele, mas a nível de seleção, porque estamos todos a contar que ele vai ser chamado por Jorge Jesus, pelo menos a imprensa mais próxima de Jorge Jesus tem anunciado isso. A entrevista foi à Vogue. Portanto, não sei se de facto esta frase que ele deixa no ar, se é para ser validada futuramente ou não, a ser verdade, ou seja, se ele fizer mais uma época apenas no Al Nassr, não fará grande sentido fazer parte do projeto que o Jorge Jesus tem para o próximo europeu. Isto... Liga das Nações, se calhar, não é? Agora, claro que Cristiano Ronaldo merece certamente aqui um jogo de despedida especial, uma homenagem especial, certamente terá um lugar de relevo no futuro do futebol nacional, eventualmente na federação, se assim o entender. Agora, desportivamente falando, não me parece que faça grande sentido Jorge Jesus começar a convocá-lo se for para Cristiano Ronaldo deixar de jogar daqui a um ano, a não ser que queira acabar na Liga das Nações. É que agora, antigamente, os processos europeus eram 2 anos, não é? Portanto, as qualificações começavam em 2026 e terminavam em 2028. Sim. Agora é só um ano, se calhar é um bocado isso. Isto acaba por ser irónico, porque ainda me recordo do tempo em que Cristiano Ronaldo não participava na Liga das Nações. Fase de grupos, só jogava a fase final. Portanto, mas sabes a minha opinião sobre Cristiano Ronaldo. Portanto, não quero amassar ninguém com a minha avaliação normalmente crítica e exigente sobre o Cristiano. Julgo que esta decisão já vem por tardia. Julgo que o prazo de validade de Cristiano Ronaldo na seleção já foi ultrapassado amplamente. De qualquer maneira, todo o meu respeito pelo passado brilhante deste futebolista, e que saiba agora de facto despedir-se e afastar-se, repetindo que, se for essa a intenção dele, que já tem informado Jorge Jesus, Pedro Proença, e que a seleção saiba também encontrar agora um novo caminho sem Cristiano Ronaldo para as próximas competições. Eu tenho a impressão que já está tudo combinado. Já está tudo certo e só nós não sabemos, né? Eu acho que essa declaração para a Vogue, apesar de ser a Vogue, ele revela uma coisa que ele não queria falar para ninguém do meio esportivo e fala na Vogue, numa entrevista sobre o casamento dele. Separação de bens, meu amigo. Okay. Dá de informação. Mas, vocês leram mesmo a entrevista? Não. Não, eu vi os highlights. Só vi mesmo essa frase. Eu sou o homem dos highlights. É isso. Mas eu acho que já está tudo combinado e acho que o Cristiano Ronaldo encaminha realmente pro final. Nessa questão da despedida, há um burburinho de que pode ser nessa primeira convocação do Jorge Jesus, no jogo no estádio José Alvalade, e depois tem um jogo no Dragão contra a Noruega, não é? A Dinamarca, consegues ver aqui com a... De cabeça, não, eu sei que jogamos com a Dinamarca... Não, a Noruega é no Dragão. A Noruega é no Dragão. São 3 jogos, São 3 jogos. Porque Escócia. Super Data FIFA
Eu acho que é isso, Escócia, Dinamarca e Noruega, mas Pois. o Kiko já está Temos aí. agora País de Gales, depois Noruega. País de Gales. Depois País de Dinamarca. Gales, Noruega e... Quais são as datas, Kiko? Já agora, desculpa, rapidamente. País de Gales é dia 24 de setembro, em Alvalade. Depois teremos Noruega na Noruega. E fechamos cá. E fechamos cá dia 1 de outubro. Ia ser no Dragão. Não, fechamos na Dinamarca. Estamos na Dinamarca? Na Dinamarca. Há 2 jogos fora? Sim. Então Não, este tem um é jogo no Alvalade. Dragão, tem um jogo no Dragão. Não, tem um jogo no Noruega Dragão, e pois. Dinamarca. Não há Acho que jogo é no contra a Dragão. Noruega, é no Dragão. Penso que será só na... É só a seguir. É Ah, só é? dia 4 segundo de ciclo. outubro. No segundo 4 ciclo. de outubro? Isto Sim, é no mas primeiro antes ainda ciclo. temos 3 jogos. Aí agora, ou seja, nesta super data, quantos jogos é que Portugal faz Sim. então? Temos Eu 24, tinha na 27, cabeça 1 3. e 4. São 4 quatro, jogos. são 4 jogos. jogos. Ok. São 4 jogos. Desculpem. É, Achava porque que é era um... três. Ok. Eles São condensaram 3 semanas. É verdade, Olha. se eles condensaram 2 datas FIFA em uma, são Pois, dá 4 quatro. jogos. Exato, 4 Ok, jogos. então É bom realmente há para o aí duas JJ opções. para ele também criar aqui... Então, Ai, mas os jogos são difíceis. São jogos difíceis. Noruega, Dinamarca. faz sentido uma despedida, se for a despedida, ser no primeiro jogo, no estádio José Alvalade. Depois fica os outros 3 lá. E depois não pode depois não sei se faria sentido, já que é uma despedida, não é? Acho que o Jorge Jesus já tem isso alinhado com o Cristiano. Acho que o Cristiano quer bater os 1000 gols. Ah, E não, mais isso uma- é certinho, né? E mais uma época ele vai conseguir fazer isso. Talvez consiga jogar com seu filho em um determinado momento ali dessa última época. E acho que está se encaminhando para o final. O Cristiano, nessa entrevista, ele já disse também que já tem o futuro dele planeado. Então acho que entrou numa reta final. No Mundial, eu fiquei com a seleção portuguesa Uhum. bastante tempo e, inclusive, cobri a épica entrevista dele, a conferência de imprensa antes do jogo contra a Espanha. Dava para ver que ele estava cansado já de tudo e de todos. No sentido de cobranças, no sentido de ter que responder mesmas aos perguntas. críticos. Eu senti um Cristiano muito tenso e que já não estava a gostar de estar naquele ambiente. Essa conferência de imprensa dele deixa isso muito, muito visível, né? Sim. Muito latente. E acho que chegou ao fim. Como todo ataque rápido tem um fim, acho que o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa vai chegar ao fim e acho que essa é a última época da carreira mesmo. Eu não acho que ele fez como um clickbait essa entrevista para a Vogue. Acho que foi realmente Sim, ele também está com 41, não é? Mas será mais ano, menos ano, não é? palavras sinceras. Sim. Portanto, podemos ter Neymar sair da seleção brasileira, Ronaldo da portuguesa e o Messi também se diz que... A minha dúvida é se ele ia, de facto, esticar até o europeu. Pois. Sendo um europeu no Reino Unido, também uma região do planeta que lhe diz muito, a minha dúvida era essa. Mas, objetivamente, julgo que Que é o que faz sentido. Sim. faz sentido, já vem um bocadinho atrasado. Muito bem, cá estaremos para acompanhar. Olhem, de segunda jornada do nosso campeonato não está completa, porque hoje ainda joga o Benfica e houve um jogo adiado do Sporting Clube de Braga frente ao Gil Vicente. Estávamos até aqui a falar em off, olhando para o calendário, não será fácil ao Braga encaixar este jogo Gil Vicente, porque o Braga já vai ter um jogo adiado, em princípio, da jornada 3, por causa do play-off de acesso à Conference, portanto não poderá criar aqui alguns conflitos, mas deu para ver aqui, Cunha, uma coisa que já tínhamos visto na primeira jornada. O Sporting está absolutamente sob brasas neste arranque de campeonato. Estamos a falar de uma equipa que mudou muito, e certamente foi planeada a mudança, não só pela mudança, mas pelo perfil dos jogadores, que notamos que houve uma clara intenção de procurar um perfil dos jogadores, falámos disto na semana passada. O que é certo é que vemos uma equipa que não consegue resfriar os jogos, não consegue ter bola com o sentido de congelar o adversário, quer é profundidade, quer é duelos físicos, quer é 1 contra 1, cruzar, rematar, e de repente vemos um Sporting que empata na primeira jornada depois de ter 2 golos de vantagem, e contra o Vitória, é verdade que o Vitória depois do 3-2 não esmaga o Sporting, mas olhar para os dados da segunda parte onde o Sporting não tem uma oportunidade de golo, não tem um remate, é muito preocupante para Rui Borges. Não, o mais preocupante, Igor, não é só olhar para este jogo. Eu gosto muito de olhar para a big picture. Portanto, já aconteceu muitas vezes esta quebra desde que Rui Borges é treinador do Sporting. Portanto, desta vez não houve perda de pontos, mas houve perda de qualidade, houve perda de rendimento acentuado ao longo da segunda parte. Mas para falar sobre este Sporting, mais uma vez insisto, não olho só para este jogo. Parece-me que o Sporting tomou uma opção muito arriscada para esta temporada. Ou seja,
Eu percebo que chegamos aqui a um momento em que o Sporting queira quebrar um bocadinho os resquícios da era Amorim, e esses resquícios eram resquícios valiosos, Pote, Trincão, Bragança, Yulman, Morita, Diomande, mas estamos a falar aqui de uma revolução demasiado forte e com impacto evidente na construção do plantel. Portanto, tu perdes Diomande, Yulman, Morita, Trincão, provavelmente Pote e Bragança. A tua coluna vertebral, o centro do teu futebol, desaparece de uma vez por todas. Até me parece que o departamento de scouting e a SAD, obviamente, escolheram bem os jogadores que entraram. Parecem-me todos bons jogadores, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com a reconstrução em competição de uma nova equipa, quando tu já tinhas bases muito interessantes. Ou seja, seria muito mais, acho eu, inteligente fazer uma coisa mais gradual. É que é mesmo uma mudança brutal. Não só em nomes, mas no estilo de jogo. Tu perdes Trincão e Pote, que eram jogadores que na Liga Portuguesa faziam a diferença, com bola. E eram jogadores de associação, não é? De associação, de passe frontal, de passe curto, de tabela. Tinhas o Yulman e o Morita, que, principalmente o Yulman, durante 3 anos, foi o comandante dentro da equipa do Sporting, portanto, não só por aquilo que jogava, mas também pela forma como organizava dentro de campo a equipa. A subida dele a capitão ao fim de um ano diz justíssima e lógica. Perdes o Diomande, que era um central que principalmente nas provas europeias fazia também alguma diferença tê-lo em campo ou não ter, e tens que começar a ganhar. E percebes facilmente que quem chega tem valor, mas encontra uma nova realidade, encontra um treinador que, enfim, parece-me que também anda ali com algumas dúvidas a construir esta nova equipa, e tudo isso com um Porto que também não me parece que vai ceder muitos pontos mais uma vez. Não coloco o Benfica no mesmo patamar, porque também tenho ainda muitas dúvidas. Mas, portanto, parece-me que o Sporting arranjou aqui problemas sem grande necessidade de os ter. Casada, o Sporting já sabíamos que ia perder alguns jogadores, o Morita ia acabar o contrato, o Yulman já se percebia que ia ser vendido. A mim o que me choca mais do que as contratações, porque concordo com o Cunha, individualmente tem todos um talento, Salazar é um grande jogador, Dumbiá parece ser um grande jogador, são todos jogadores muito semelhantes e é um corte radical do que era o Sporting do ano passado, ou de há 2 anos, ou de há 3. Mesmo com o próprio Rui Borges, no ano passado já ele colocou a identidade dele, o 4-2-3-1, mas é um 4-2-3-1 que era talhado para tabelas, combinações, associação com o ponta de lança, e agora não, é intensidade, profundidade, físico. Sim. É um Sporting mais físico, menos equilibrado e mais jovem. É um esporte que em alguns jogadores nota-se que há uma indisciplina, entre aspas, tática. Dumbiá é o caso mais... Talvez, vamos chegar lá. Eu acho que o Sporting com bola acha soluções sempre, especialmente nos lampejos individuais de seus jogadores, o que o Geni fez ontem na sexta com o defensor do Vitória foi impressionante. Aliás, os 3 golos na primeira etapa são futebol champanhe, como se diz aqui em Portugal. Né? Com bola acho que o Sporting vai bem, o problema é sem. Acho que o Sporting defende mal. O Sporting não tem controle no meio-campo e quem acaba pagando o pato e hoje é mais cobrado é o sistema defensivo. Né? Quando na realidade são as transições defensivas. São as transições. Houve um lance que eu ia destacar, posso destacar agora já que tocaste nisso, que é a última posse de bola do Sporting. Os adeptos aplaudiram muito porque o Dumbiá ganhou 1 ou 2 lançamentos junto à bandeirola de canto. E eu estava a ver o lance e estava a pensar, se o Sporting perde esta bola, o Altimira está completamente sozinho no meio-campo. Ou seja, a transição, o Sporting vai ficar em inferioridade. Por acaso a coisa correu bem, mas é essa indisciplina que tu estavas a falar. E acho que aí tem uma falta de confiança justa dos adeptos em relação ao Rui Borges. Acho que o Rui Borges entra naquela que para mim é a temporada derradeira para a gente realmente saber se é um bom treinador ou é um treinador mediano. Né? Medíocre, as pessoas confundem às vezes a palavra, né? Mas medíocre é exatamente isso, está no meio. Eu acho que na primeira época, quando ele assume e é campeão da taça e é campeão do Campeonato Português, não é o Sporting do Rui Borges. É o Sporting do Rubem Amorim, com a mão do Rui Borges a conduzir. A segunda época, em que o Sporting perde tudo, é o Sporting do Rui Borges. Então ele está sendo cobrado exatamente por aquilo que é a segunda época. E agora, essa terceira é ainda mais, é dobrar a aposta exatamente porque as contratações, creio eu, que foram com o aval dele. Então esperemos que sim, né? Eu acho que é um Sporting sob medida do que ele acredita que deve ser o Sporting. Eu
sou um pouco mais romântico a nível de futebol. Eu prefiro ter um Trincão e um Pote do que jogadores mais fortes fisicamente. Mas eu entendo que o futebol caminha para isso, até porque o Porto deu exemplos na época passada, talvez de uma tendência dentro do futebol português. O Sporting precisava ser mais intenso fisicamente. Mas concordo com o Cunha que a mudança vai cobrar um preço. Mas, Cunha, eu tenho visto muito, e eu próprio já falei muito disto, da, entre aspas, portização do Sporting. Mas eu acho que percebo a ideia, acho que faz todo sentido, porque o Porto ganhou, mas é uma portização coxa, porque a base do Porto de Farioli não é o Frauholt e o Alan Varela, não, é aquele muro que eles têm à frente do outro muro, que é o Diogo Costa, mas aquele muro polaco que eles têm ali à frente. O Sporting não tem isso. Me parece fazer muito sentido tentar replicar um projeto que existe no Estado de Dragão, muito sinceramente. Os clubes são diferentes, os treinadores são diferentes, Farioli percebes que acredita legitimamente nesta ideia de jogo. O Rui Borges está agora a tentar aproximar, o Rui Borges e o Sporting, obviamente não é só uma decisão do Rui Borges disso, mas o Sporting foi sempre competitivo jogando da forma que o Arthur estava a dizer. Era uma equipa que jogava muito bom futebol, com algumas quebras inexplicáveis, é verdade, mas era uma equipa que, na Liga Portuguesa essencialmente, na Liga dos Campeões faz a sua melhor temporada de sempre, não nos esqueçamos disso. Com jogadores que eram fundamentais e que eram muitas vezes a extensão do próprio treinador dentro de campo, percebíamos isso. E que de repente fica sem esses jogadores, sem a qualidade que eles levavam para o jogo e sem a influência que eles tinham também no balneário. Portanto, é muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. Aliás, eu vou-me aqui atravessar com uma coisa. Eu acho que é praticamente impossível que isto resulte. Olá. E quando digo resulte, é ser campeão nacional. Porque me parece que o Sporting é uma equipa, nesta altura, extremamente falível. Vai ganhar quase, muitas vezes em Portugal, não tenho dúvidas nenhumas, porque tem bons jogadores e tem melhores jogadores do que 95% das outras equipas. Mas é uma mudança muito radical que eu acho que até encaixar de facto vai custar alguma coisa ao Sporting. Eu diria que os otimistas sportinguistas estão a ouvir isto e estão a discordar contigo e estarão a dizer ok, mas na primeira parte o Sporting demoliu o Vitória e é isso que realmente se tem de agarrar. As dúvidas aqui surgem, como é que o Sporting passa do 8 para o 80? A mim parece-me, portanto, e atenção, isto aqui não é... As opiniões são mais do que bem-vindas e certamente muita gente está a discordar de mim e muito bem, é assim mesmo que eu gosto. Mas eu enquanto observador relativamente atento, analista, expert na matéria, parece-me que já há aqui uma certa tendência com o Rui Borges a que isto aconteça, estas quebras ao longo das partidas. Não sei se esta alteração de paradigma tem a ver também com esta tentativa de bloquear a barragem. Para já não está a funcionar. Para já não está a funcionar. E depois chegamos ao ponto em que temos o Pote e o Bragança, elementos de grande qualidade, em que teoricamente seriam titulares, que eu quero. de fora, numa fase em que a equipa ainda se percebe que grita por eles, grita pelo futebol deles. Quezada, sentes que até mais olhando aqui também para a Liga dos Campeões, onde o Sporting vai estar, e o Cunha já fez referência que tem aqui pergaminhos importantes porque acaba de fazer a sua melhor participação, e há 2 anos também nos recordamos de uma primeira fase de Liga muito boa, que até ganharam ao City, depois quebra um bocadinho com o João Pereira e acaba por ficar um bocadinho mais tremido, mas já é um Sporting que nos últimos anos, ao contrário do historial sportinguista, é um Sporting que tem-se afirmado na Liga dos Campeões, que era uma coisa que antigamente parecia que só estava ao alcance do Porto e de vez em quando lá aparecia um Benfica. Agora o Sporting também o tem conseguido. Sentes que esta mudança de paradigma também olha um bocadinho para os jogos mais físicos da Liga dos Campeões, mais intensos? Só uma coisinha muito rápida que eu esqueci-me de dizer em relação àquilo que estavas a dizer do comparação com o Porto. Muito rápido, o Sporting não tem nem o guarda-redes nem os centrais do Porto. É isso? Desculpa, estava com isto na cabeça e acabei por não dizer. A gente ainda vai falar de mercado aqui e fazer análise do que eu acho que o Sporting precisa. Eu acho que é mais, parece loucura, né? Porque o nível é superior, mas é mais fácil, de repente, para o Sporting jogar de uma forma determinada na Liga dos Campeões e por isso com sucesso, um pouco mais precavida do que ter que assumir as rédeas das partidas, como tem que assumir dentro do futebol português. A cobrança é diferente, mas se nós formos reparar nessa oscilação dessa equipe do Rui Borges, ela acontece, inclusive, no melhor jogo que para mim foi da Liga dos Campeões da temporada passada, na eliminatória, contra o Bodo Glimt.
O primeiro jogo contra o Bodo Glimt é algo ridículo sim, foi muito por parte do Sporting. E por isso que tem que fazer o dobro ou mais, muito mais. A reviravolta épica, não é? Na reviravolta épica, que foi a melhor partida do Sporting. E depois contra o Arsenal é um Sporting diferente, não é o mesmo Sporting que nós vemos aqui 2 vezes por semana dentro do contexto do futebol português. É um Sporting que joga como uma equipe, entre aspas, mais menor, né, do que o Arsenal, e tinha que ser assim mesmo. E até foi competitivo até o fim. Foi assim. competitivo e poderia ter arriscado um pouco mais no final. Mas eu fico com a impressão de que na Champions bastou. Mas essa época, Igor, é totalmente diferente. A gente não é a mesma equipe. Eu não sei que Sporting a gente vai chegar a ver dentro do Campeonato Português e dentro da Liga dos Campeões. Acho que vai ter dificuldade nos dois nessa reconstrução. Especialmente porque dentro do Campeonato Português nós temos que ter claro uma coisa, já vamos falar do Porto. O Porto me parece inquebrável. A nível defensivo, a nível do que quer fazer, a nível do seu treinador. Repete a mesma receita de bolo da última época. E está dando certo. Já vamos falar de Porto, porque há aqui uma expectativa em relação ao Porto dos adversários, e eu depois quero falar sobre isso, ouvir a vossa opinião. Mas olhando aqui para uma coisa que eu queria falar, que é a questão do Bragança. O Rui Borges foi questionado no final do jogo de mercado. E ele disse que em princípio estamos a olhar para a posição de defesa esquerda, onde realmente com a saída do Ricardo Mangas sobra o Maxi, dono e senhor da posição, mas a concorrência é um miúdo que o Rui Borges na divisão de jogo. Mas o Rui Borges, eu ia dizer isso, também gostei, mas o Rui Borges foi muito claro na conferência de antevisão ao jogo a dizer: ele é jogador da equipa B, está a trabalhar connosco, mas é da equipa B. Portanto, percebe-se que, ok, travão. Colocou ali um travão de não, precisamos de um jogador. E ele disse: estamos a olhar para isso, em princípio está fechado. E eu estava a ver aquilo e estava a pensar: como é que é possível ele não olhar para a posição 8? E eu percebo que o Doumbia foi um dos jogadores que mais encantou os adeptos na pré-temporada, mas se pensarmos bem aonde é que o Doumbia encantou os adeptos, foi a falso extremo esquerdo e nas costas do avançado. E agora ele está a ser obrigado a jogar a 8. E ele é um cavalo selvagem, não é? É um jogador que se perde rapidamente de posição. Eu olho para a posição 8 do Sporting com uma urgência obrigatória de uma contratação, ou o Sporting morder a língua, falar com o Daniel Bragança e dizer: vais ter que fazer o que o Morita fez, que é ficar aqui o teu último ano de contrato e depois tentares encontrar o clube. Porque parece-me que há ali a falta gritante de um jogador para jogar ao lado do Altimira que saiba medir o jogo, saiba temporizar o jogo, pôr gelo quando é preciso ou acelerar quando é preciso. E para mim esse jogador é Daniel Bragança. E custa-me a perceber que o Sporting não olhe para a posição 8. Assim, tem algumas coisas boas que a posição 8 eu também concordo, mas é muito difícil você substituir o que já tinha antes com o mesmo modelo, né? E me parece que o Sporting vai contra o modelo anterior. Então, todas as contratações vão nesse sentido. Então, eu não sei se na cabeça do Rui Borges o Daniel Bragança seria titular, né, nessa equipe. No nosso modelo, pensando no que era o Sporting de sucesso anterior, faz todo sentido. Tem algumas coisas boas nesse Sporting. A lateral esquerda, como vocês disseram bem, ele colocou um travão no miúdo, mas eu acho que me parece que pode ser uma solução caso o Sporting não consiga complementar no mercado. Tem saído aí um ou dois nomes que têm saído aí no mercado. A ver o quê? Como é que é o nome do... Podes ver, falou-se este fim de semana de um jogador para a defesa esquerda do Sporting, que estará mais ou menos encaminhado. Mas força Kiko. E o próprio Flávio, né? Sim, esse. Que aí já vimos que vai dar bom, né? Agora, eu queria esperar um pouquinho mais com o Doumbia. Eu acho que é um jogador que... Uma coisa é jogar no Veneza, outra coisa é jogar no Sporting pelas pretensões dentro da Liga Nacional. Mas é um jogador que fisicamente é muito potente, poderoso. Se o Rui Borges conseguir colocar alguma disciplina mais tática, mais dentro do ecossistema, de repente de ser um pouquinho mais ponderado e não tirar as qualidades dele, talvez funcione, porque fisicamente é um cara que vai se impor sempre dentro do contexto do futebol português. Mas eu entendo o que você diz, até porque o Salazar não está bem, né? E aí esse controle do tempo do jogo, de pensar um pouquinho mais o jogo, fica um déficit comparativamente do que era o Sporting antes. Eu sei que tu és fã do Bragança, portanto sei a tua opinião, mas em relação aqui ao Doumbia, para a tua análise, parece-me que o Doumbia será realmente um jogador de impacto físico e técnico e tudo, quão mais perto de jogar da baliza e da área adversária.
estamos no começo do campeonato, tudo aquilo que estou aqui a dizer hoje, se calhar daqui a um mês não faz sentido nenhum. Portanto, há jogadores que eu não conheço bem ainda. O Doumbia, do pouco que eu tenho visto, tem muita qualidade. Agora, se me permite a expressão, é um bocadinho um cavalo selvagem. Gosta de progredir, gosta de conduzir a bola, gosta de aparecer na área adversária, remata bem. Se o Rui Borges quer um médio mais equilibrador, claramente não é este o seu jogador. E daí eu volto ao Bragança, que para mim, muito sinceramente, olhando para aquilo que eu conheço dos atuais médios do Sporting, é o melhor de todos. É o melhor de todos. É o jogador mais completo, é o jogador mais cerebral, mais inteligente, consegue passar, consegue rematar, consegue fazer golos. Ele, no ano passado, ainda faz 6 golos, mesmo aparecendo numa fase mais avançada da temporada. Foi a melhor época dele a nível de golos. Ainda faz 6 golos. E alguns deles absolutamente essenciais. 3 decisivos. E, de facto, enquanto admirador do Daniel Bragança, assumo, já o escrevi também, custa muito vê-lo nesta situação por ter só mais um ano de contrato e, aparentemente, pretender sair por não ser primeira opção. Se é uma vontade do jogador, ok, aqui, de facto, atenua um bocadinho o quadro que o rodeia. Mas, objetivamente, se falarmos apenas em valor e influência no jogo do Sporting, o Daniel Bragança, nesta altura, seria titular com alguma facilidade. Custa-me muito ver o desperdício de um talento destes. Já vamos falar do Rodrigo Moura a seguir, eu sei também. Parece-me que o Daniel Bragança, até pelas saídas que o Sporting teve neste verão, poderia ter aqui um papel. Seria um papel fundamental, lá está, agarrar o balneário pelos colarinhos, como eu gosto de dizer muitas vezes, e o Sporting está a desperdiçar o Bragança de uma forma que... E depois, mesmo que ele saia, o Bragança a partir não será um negócio muito lucrativo para o Sporting. Não é um trincão. 15 milhões. Quanto? 15. Ainda é muito. Para um jogador que não estás a surpreender, titular, não estava à espera de tanto. 12, 13, ou seja, 15 é aquela fasquia que o Sporting estabeleceu. E atenção, é muito pelo mercado e não pelo talento. Sim, eu também exatamente. Concordo que se uma época a titular do Sporting, e ele também precisa ser mais consistente. O Bragança vai ter sempre aquele asterisco junto à sua carreira de 2 lesões gravíssimas que lhe roubaram 2 anos de competição quase. Essa consistência também faz parte do próprio jogador. E por isso que o valor é... Tudo isso é importante quando tomamos decisões. Mas nesta fase em particular, de arranque de um novo ciclo, parece-me que o Bragança seria muito útil. É engraçado porque... Até porque ele faz uma pré-época muito boa. Ele começa a jogar e a fazer... Mas já se sabia da, entre aspas, insatisfação dele no final da época passada. De querer sair ou ser aumentado, e o Sporting aí também faz o cálculo de, temos aqui um jogador que tem problemas físicos grandes e, portanto, num projeto que se quer responsável também não pode. Portanto, percebeu-se que havia aqui esta possibilidade dele sair. O estranho é já estarmos a 17 de agosto e ainda o jogador já esteve sem treinar, agora voltou a treinar. Portanto, é tudo muito duvidoso. Mas o que o Quezada disse é relevante, que é, se calhar o Rui Borges olha para o Bragança e para o tipo de jogador que é o Bragança e diz, ok, se calhar não é este jogador que eu quero, se calhar ir ao mercado até ia buscar mais um jogador semelhante ao Doumbia. E eu vou fazer uma comparação aqui que os sportinguistas não vão gostar, mas é uma memória que eu tenho dentro do futebol português desde que eu cheguei aqui em Portugal. O Doumbia me lembra um pouco o início, ou aquele momento mais prime, entre aspas, que já passou e parece que nunca mais vai voltar, do Renato Sanches no Benfica. Okay. Forte fisicamente, com chegada, com bom remate, mas meio cavalo selvagem, no sentido de não conseguir controlar a nível tático. E ele é jovem, ele tem 22 anos. Aqui a questão, e para os sportingistas perceberem, acho que concordamos aqui todos que o Doumbia pode muito bem ser a contratação mais importante do futebol português esta temporada. A nossa dúvida aqui é aonde é que o Sporting poderá retirar as melhores capacidades do Doumbia. E eu tenho dito, mas já o dizia na pré-temporada, e estávamos aqui até a ver alguns jogos pré-temporada e eu fui falando, que não é na posição 8, porque o Doumbia é um jogador que se quer livre, que se quer... Então ele não tem vaga, né? Não é ter vaga. O melhor lugar dele foi a extremo esquerdo, foi a falso extremo esquerdo. Diz-me, ok, está lá agora o Flávio. O Flávio jogando muito. Mas a época é longa também, não é? Sim. Pode haver muitos... Essa posição pode render mais, mas, por exemplo, mais centralizado, no lugar de um Salazar, não consigo ver. Atrás do ponta de lança, né? De repente, se mudar o esquema. Eu acho que, e volto a repetir, eu acho que o Rui Borges foi buscar o Doumbia exatamente para essa função. Pois também parece, porque foi logo os 2 jogos de campeonato, ele jogou sempre.
Dos reforços, aquilo que eu conheço menos bem, e também tenho alguma curiosidade, não sei se vocês já ouviram, é o Silas Anderson. O Silas Anderson foi É mais Altimira? É engraçado porque teoricamente sim, mas ele nos últimos jogos pré-temporada, nomeadamente, se não estou em erro, contra o Nottingham, joga com Altimira e no jogo do Estrela Amadora ele entra para jogar a 8 e aí o Dumbiá só para... E ainda há o Pedro Lima, que o Sporting vai buscar ao Aves, portanto, também o conhecerá bem. Sim, a questão aqui do Silas Anderson é engraçado porque acho que surpreendeu a maioria dos sportinguistas porque pensou-se que era um projeto de jogador e ele chegou mais pronto do que se imaginava. Mas eu tenho dúvidas se ele é mais um 6, se é mais um 8. Já começo a ter essas dúvidas também com ele. Portanto, vamos ver. Voltando àquilo que disse muito bem a nossa amiga Quezada, tudo isto que estamos a analisar está em cima do Rui Borges. Tudo? Claro. E agora é que vamos ver qual a dimensão do Rui Borges. Que é bom treinador, ninguém tem dúvida, acho eu. É um bom treinador. Mas é um fabuloso treinador? É um extraordinário treinador? Ou é só bom? Quero ver. Portanto, é um desafio para ele, pela forma como ele vai gerir tudo isto. Só para terminarmos aqui o Sporting, para além de tudo que já está em cima do Rui Borges, ainda tem um outro problema, que é Luís Soares, que se nota Nem que está... falamos ainda sobre o elefante na sala. Qual é o elefante na sala? É o Luís Soares. É isso. Que é mais um problema. Assobios, foi inclusive. assobiado quando entrou, e para além de não ter entrado particularmente bem nos dois jogos, especialmente no jogo do Estrela, ainda está a ver o seu rival, direto, entre aspas, marcar golos. Ioannidis marcou 2 golos. O nosso Luís Rodrigues diz que o Ioannidis, ele disse uma coisa a semana passada que foi impactante, eu estava a ouvir. Ele gosta muito do em Ioannidis. valor puro, gosta mais do Ioannidis. Ele gosta muito do Ioannidis e eu lembro-me do que ele dizia no ano passado, que o Ioannidis iria ser o titular do Sporting, ou pelo menos iria ser uma peça importantíssima no Sporting, só que as constantes lesões roubaram-lhe essa possibilidade. É um jogador que se enquadra muito mais neste estilo. Basta olhar para o primeiro gol do Sporting, onde ele vai ao choque, ganha 2 duelos, ressaltos e consegue dar a bola depois no Flávio para marcar. Mas ainda é mais um problema para o Rui Borges, porque, ok, podemos até aqui dizer, ok, o Ioannidis é o titular, mas há que pensar que no ano passado o Sporting só tinha 2, Luís Soares e Enel, e as coisas não correram bem a nível físico. Portanto, se Luís Soares for realmente um problema no Sporting, há que começar já a pensar em ir ao mercado. O golo do Ioannidis, para mim, com a jogada do Geni, já é candidato a golo do campeonato. Vai estar na lista aí. Aquela rotação dele é porque a rotação também. Ele na flash disse, eu só fiz o fácil. Não, foi muito difícil. Para ele é fácil, roda. Né? Para ele parece ser fácil. Mas eu acredito que pela época passada ainda o Luís Soares tem uma margem de vantagem para ser o titular. Inclusive, a nível do que pode render ao Sporting, pensando mais com cabeça de mercado do que propriamente no jogo e na competição, não se pode queimar o Luís Soares, porque é um jogador que vai render aí 60, 70 milhões. A questão do Luís Soares é que já tem 28 anos. Sim, mas olha só a conversa que já se gerou em relação ao interesse do Barcelona. E o gol custa caro, né? O gol no futebol custa caro. O Luís Soares tem gol. E os jogadores estão muito caros. O Dedic, bom lateral, sem dúvida, 35 milhões de euros. Mas o Benfica a vender é uma máquina. É incrível, pá. Não, acho, eu não sei se é oficial ou se é um valor... Mas é um bom lateral, atenção. Não, sem dúvida. A minha dúvida é... Arthur, mas 35 milhões? Mas olha o mercado. É incrível. Tudo caro. Mas o Benfica sempre teve uma capacidade de vender. O Benfica consegue fazer dinheiro casas com jogadores Portugal, que não rendem. Duas casas a valerem valores que a mim me fazem confusão. O Benfica confusão. fez lucro com o Sidney Cabral, não é? Acho que o Dedic foi algo muito específico, porque o treinador é o treinador que era certo. O treinador já tinha trabalhado com ele. E ele fez uma boa Liga dos Campeões, né? Com o Mourinho. Eu gosto muito do Dedic. Também acho que 35 milhões é loucura, mas quando você começa a olhar para o mercado... É inglês, então? Inglaterra? É que a Inglaterra tem a taxa Premier, né? Que ainda dificulta mais ainda tudo, os valores... Guimarães... Pois duplicam, triplicam. Mas olha o que o próprio Real Madrid pagou no Diomandé. É um excelente jogador e pode vir a ser topo do mundo na posição. Mas calma, devagar com o Andor, que é o Santa de Barro. Então eu acho que o Soares, hoje, pela quantidade de gols que ele fez, titular, entre aspas, da seleção colombiana, não é? Sim, sim. É um jogador para se cuidar, porque ele já entregou. O Ioannidis ainda não entregou. Eu tô animado principalmente com o golo de ontem. Gostei da dinâmica e da força física que ele tem. Mas acho que o Soares é titular indiscutível do Sporting. Mas é mais um problema para o Rui Borges, não é? Eu diria que os dois pontas de lança do Sporting nesta altura seriam titulares no Porto, por exemplo. Qualquer um deles. No Benfica, o Pavlidis e o João Duran, tenho dúvidas, não conheço bem ainda.
Mas o Ioannidis é um bom avançado. O ano passado foi muito castigado mesmo. 2 anos que ele tem já de lesões, porque agora, no último ano para Panathinaikos também me assumo como admirador do Luís Soares. Acho que é um ponta de lança robusto, fino, muito forte. Lá está, no futebol que o Rui Borges o ano passado idealizava. Mas o que é que o Rui Borges quer este ano para o Sporting? Eu acho que esta pergunta acaba por resumir um bocadinho a nossa conversa em relação ao Sporting. O que é que o Rui Borges e o Frederico Varandas pretendem para o futebol do Sporting este ano? É este Sporting que vocês estão a dizer que se aproxima mais do Porto do Farioli, mais intempestivo, mais físico, mais agressivo, mais de condução de bola e sem grande pensamento? Ou era aquele Sporting que nós vimos nos últimos 2-3 anos, que era um Sporting cerebral, rendilhado, pausado, que mandava nos ritmos do jogo? É isso. É a decisão que tem de ser tomada em Alvalade. Se calhar já foi tomada, aliás. Sim, parece-me que sim. O engraçado disto é que nós dizemos mais parecido com o Porto e não tem nada a ver, porque se há coisa que Farioli não admitiria num médio, era que ele andasse aí perdido no meio campo, basta ver... Até me custa nesta altura fazer essa comparação, porque há muitas só no diferenças. sentido físico da coisa. E tem uma coisa que nós vamos falar do Porto, é o ADN dos adeptos, o que eles olham para a sua equipe e o que eles gostam de ver. Sem dúvida, isso é muito importante. O portista aceita muito bem o estilo Farioli. Ao meu ver, o sportinguista não aceita tão bem o estilo Rui Borges, ou pelo menos o estilo que está nesse momento estão tentando implementar, até pelo histórico recente do que jogava o Rubem Amorim. É o grande desafio. E isso só se combate com resultado. Resultado. Uhum. Se ganhar, se bem que o 3-2 já é contestado, né? Da forma como que foi. Mas se começar a ganhar os jogos, aí muda de figura. Sim, é muito mais fácil construir isto em termos de vitórias, só que o Sporting começa logo com um empate. Olha, Kiko, nós fizemos pergunta nas redes sobre o Sporting, não é? Não foi? Sim. Estou em erro. Perguntámos como é que se explica esta segunda parte do Sporting, esta continuidade das segundas partes do Sporting, se é o crescimento natural da equipa ou... Tais dores de crescimento, não é? Sim, exatamente. E tivemos aqui algumas respostas. O Tiago Torres diz que se explica com falta de organização. O Doumbia sai muitas vezes a sua posição sem que haja compensação, deixando um buraco enorme no meio campo, ficando Altimira sozinho, deixando assim a linha defensiva muito exposta ao adversário. Doumbia faz sentido no meio de 1+2 e não assim. O João Borba diz que é ineficácia na pressão, o Soares é mais forte que Fotis, apesar do Grego estar bem, os jogadores nas posições erradas, Zalazar e o Flávio e Doumbia e Silas, e linha defensiva pouco fiável, regresso de Fresneda e entrada de Bá pode ajudar, e o Rui Silva é insuficiente. O António Silva diz-nos que o Doumbia dá muito fisicamente na transição ofensiva-defensiva e o Zalazar também, mas o problema é que só aguenta 45 minutos e deviam ser os primeiros a ser substituídos. João Fernandes diz que são dores de crescimento, mas a direção também tem responsabilidade. Vender metade da equipa e obrigar Rui Borges a reconstruir o plantel quase do zero tem consequências. Os jogadores ainda não criaram ligações e não se conhecem a 100%. E o João Vicente diz que o 3-0 ao intervalo talvez tenha deixado o Sporting demasiado relaxado e a pensar que mais tarde ou mais cedo o resultado estava feito. Nada mais falso, o Sporting teve que saber controlar bem o jogo e para isso é preciso ter bola, coisa que não soube ter na segunda parte. Também há esta questão do relaxo de um 3-0, mas não... Aí o treinador do Vitória foi bem nas modificações. Sim. A questão da defesa nós não tocámos aqui, porque estamos mais focados até na questão de porque é que a defesa é vulnerável, mas parece-me gritante que é preciso entre aspas, diomande, até para as bolas paradas, onde o Sporting sofre muito, não é que sofra muitos golos, mas sofre muito em todas as bolas paradas, e há uma grande expectativa de que Ibrahim Bá, que foi titular 2/3 da temporada no Famalicão, possa ser esse central, mas... É um excelente central, mas vamos ver. É muito novo também. Muito aquilo que depois também a forma como consegue encaixar num contexto novo. E não tocamos ainda também no Rui Silva, que eu... Pois, não consigo compreender o que é que está a acontecer. O ano passado elogiei bastantes vezes a diferença entre ele e o... Kovacevic. Não era o Kovacevic, desculpa. Está-me a faltar aqui o nome. Frank Israel. O Frank Israel. Frank Israel. A diferença entre o Frank Israel e o Rui Silva era evidente. Houve aqui um upgrade muito interessante da parte do Sporting. O Rui Silva é um bom guarda-redes de seleção, mas atravessa aqui uma fase difícil de perceber. Ele já tem um dos frangos do campeonato é dele. No Estrela. Sim. Ele ia fazendo um pior neste jogo, que é aquela saída de bola onde ele se atrapalha, deixa a bola. A sorte do Sporting é que o Samu se precipitou também, porque o Samu tinha a baliza aberta para marcar. Não sei se o Rui atravessa algum momento difícil da sua vida, se for o meu respeito total, mas não é o guarda-redes que eu habituei-me a ver no último... E o problema do Rui é o seguinte: o Sporting dava como garantido ter o seu guarda-redes.
O Sporting não planeou ir ao mercado buscar um guarda-redes. E agora estamos no meio de agosto. Já se fala, não é? E me parece ser uma necessidade. Sinceramente, é uma posição muito específica, de muita confiança. E, se ele tá a passar por isso, basta um jogo, 2 jogos, para enterrar uma carreira. Uma carreira. E não é justo, até porque gosto também do Rui Silva, só que a direção tem que tomar uma decisão, se vai ou não atrás de um guarda-redes. Olha, estamos a falar aqui de uma portização do Sporting. E agora posso só acrescentar aqui algumas coisinhas. Há um bocado perguntaste o lateral esquerdo e é o Monsef Zekri. Exatamente. Jogador de 17 anos, joga no Mechelen, na Bélgica, é internacional jovem marroquino e a época passada fez 17 jogos. E acrescentar aqui também que o Sporting tem 4 golos sofridos este campeonato e o ano passado o Porto, que foi campeão, só chegou aos 4 golos sofridos à 14ª jornada. Sim. O que é uma diferença muito relevante. E vai repetir essa época, me parece. É isso, porque esta portização do Sporting não tem nada a ver, porque o Futebol Clube do Porto ainda agora mais um jogo. Os jogos do Porto são quase repetitivos, quase a papel químico, não há, entre aspas, e não me interpretem mal, não há grande história. Nós sabemos que o Porto vai acabar por marcar, seja numa bola parada, ou seja num lance de um talento individual ou de um golo que possa aparecer, e depois sabemos que não vai ter grandes problemas. Eu até fiquei surpreendido porque é que o Rio Ave insistiu tanto em cruzamentos, quando o Bednarek corta tudo. E quando o Bednarek não corta, há um senhor chamado Diogo Costa, que faz mais uma daquelas exibições onde tu só notas quando ele mergulha e evita um gol. O Porto é pragmático e sofre muito pouco. E eu acho que isso num campeonato de pontos corridos, longo prazo, é fundamental. Essa questão defensiva do Porto foi o que fez o Porto ser campeão com a folga que foi na última época. O Porto não chegou em janeiro, acho, com 4 gols sofridos. Qualquer coisa assim, sim. Não é normal. Não é normal. E é o ADN daquilo que o portista gosta. O portista gosta de o jogar a Porto às vezes 0-0, com entrega, dedicação, pragmatismo, que o Farioli já demonstrou que sabe implementar. É o suficiente. Agora, tem algumas coisas no Porto que eu ainda acho que faltam para essa época e que o Porto tinha exatamente no início da época passada, especialmente a questão do ponta de lança. Apesar na bola parada o Porto resolver com os seus grandalhões lá de trás. E atenção, Gabri Veiga é um exímio batedor de cantos barras livres laterais. Me apetece dizer, inclusive, que o Gabri Veiga se justifica estar em campo só para bater a bola. Era como o Beckham a certa altura da carreira. Né? Exato. Tem vários jogadores com esse perfil, apesar de ser um jogador que muitas vezes ele é inconsistente, né? Mas é um jogador com talento. Muito talento. Agora, essa questão defensiva, essa solidez, esse pragmatismo, não sofrer nos jogos, faz com que o Porto largue na frente com favoritismo. E o não sofrer golos, e tu não vês a equipa sofrer no jogo. Víamos o Sporting contra o Vitória e víamos uma equipa em claro sofrimento. Uhum. O Porto não vês isso, no Porto não vês a equipa atarantada, não é? Ô Igor, se me perguntares qual é o meu futebol ideal enquanto observador, eu vou-te responder, é o Barcelona do Guardiola. Eu gosto daquele futebol. Agora, nós, quando estamos nesta profissão, temos que perceber que há um treinador que tem as suas convicções e que tem de ter a capacidade de passá-las ao seu plantel. E o Farioli faz isto com uma forma exemplar. Nós passamos um dia com o Farioli no final da temporada. Não sei se estás lembrado da reportagem que nós lançamos, a reportagem e entrevista. E nós falamos muito com ele em on e em off. E eu, depois daquele dia, eu cheguei aqui à redação com a convicção máxima que se o Farioli ficar no Porto e o plantel não for muito alterado, o Porto é o mais forte candidato a ser novamente campeão. Por um motivo muito simples. A equipa não corre risco nenhum. Aliás, nós em conversa com o Farioli, e essa parte está escrita, ele explicava que quando havia aquela impaciência na saída de bola, que era muito lenta naquela fase inicial, que os centrais procuravam sempre o apoio do número 6 para ter que fazer aquele triângulo e depois lançaram nos laterais. Tudo aquilo é trabalhado durante a semana. Quem está na bancada pode ficar um bocadinho ansioso, quer mais dinamismo, quer mais ritmo, mas aquilo garante que tu não vais falhar. E esse é um dos mandamentos do futebol do Francesco Farioli. Vocês sabem qual é que é a percentagem de pontos ganhos
pelo Farioli a nível nacional. Eu vi que eram 80 e muitos %, não é? 87%. Não, é muita coisa. 87%. Só há um treinador que tem um registro melhor. Mas contando só campeonato. Mas contando os Já com estes 2 anteriores, jogos. contando só Portugal ou Holanda também? Só Portugal. Ah, tá. Só Portugal. 87%. Portanto, no Porto. Sim. 87%. Só o André Vilas-Boas é que conseguiu melhor em 10, 11. Se incluirmos todas as competições, portanto, Liga Europa, Taça da Liga, Taça Portugal, são 75%. Com estes números, eu acho que a margem para a crítica fica muito reduzida. Muito reduzida. A questão do Futebol Clube do Porto, e vemos isso, a forma mais fácil para vocês perceberem o que o Cunha disse, o Porto não corre risco, é olharem para a postura dos laterais, sejam eles quem foram, seja o Noé Pérez, ou o Martim, ou o Alberto, ou o Zaidu, ou quem quer que seja, a postura dos laterais. Vocês não veem o Porto ser ferido num contra-ataque onde o lateral estava lá à frente e de repente o extremo conseguiu-lhe meter uma bola nas costas. Pode acontecer porque é futebol, mas é muito difícil. É muito difícil, porque os laterais do Porto estão ali. As margens são muito curtas. Tem um adepto que é um grande amigo meu de outro clube, não do Porto, falou assim, uma conversa dessas de verão, de churrasco. Chupinho. Um chupinho, tá? O Porto é chato, pá. Eu falei, é chato pra quem? É chato para os adversários, porque enquanto tiver nessa segurança, nesse pragmatismo, eu acho que é tudo que o adepto do Porto quer. É óbvio que aquela magia, né, enfim, o diferencial vai fazer o adepto ir ao estádio mais vezes. Mas eu acho que, entre aspas, o ganhamento é mais importante para o portista nesse momento e é o mais importante dentro do campeonato, volto a dizer, de pontos corridos. Talvez não chegue numa Liga dos Campeões e vai fazer falta, de repente, aquilo que eu acabei de falar, uma outra peça, especialmente nós vamos entrar de mercado. Mas sim, nós notamos que o Porto, por exemplo, vai precisar, na minha opinião, de um bom Pietruszewski, porque o Futebol Clube do Porto é uma equipa que, também por não projetar muitos laterais, e o próprio Alan Varela, precisa... Depois depende mais às vezes de um contra um. Não é uma equipa completa nem perfeita, mas para o ADN da Liga Portuguesa é uma equipa que vai perder pouquíssimos pontos. E há uma questão, e há aqui um asterisco que nós temos que dar, e o Quezada já falou disto. O Porto está há 6 meses sem o seu ponta de lança, estamos a falar de um jogador que lhes vai garantir pontos, vai-lhes garantir golos. É verdade, podemos aqui falar que não se associa bem e vamos ver como é que ele volta, porque é uma lesão grave, mas... Eu acho até que se tem falado muito pouco sobre isso. A forma como o Porto sobreviveu ano passado, sem o Samu e o Luke de Jong, que foi praticamente a época inteira, era um jogador que ia fazer muita diferença. Uma pena. Até para a gestão do Campeonato da Europa. A forma como o Porto sobreviveu a essas ausências foi heroica. O Porto faz 3 meses, com todo o respeito, por um insuficiente Moffi, que já foi bom jogador. Agora... E Denis Gul. E o Denis Gul, que é... Acho que nenhum de nós sabe onde é que o que é que ele pode vir a ser. Nesta altura não tem condições para ser titular do Porto a época inteira. Não, já disse que a música do Denis Gul, já disse que inclusive é melhor que o Denis Gul jogando. Vemos um Porto muito, muito estável. E quando joga Pablo Rosário, a facilidade que o Porto tem em defender com 5 jogadores. Não tem problema nenhum com isso. Tava a ver agora... Saiu recente o documentário do Mourinho na Netflix. Comecei ontem a ver, por acaso. São 3 episódios, não é? Ontem bom. Era para ver. Vi ontem meia hora. Como os bons livros, nesse estilo biografia, eu gosto das não autorizadas, né? As autorizadas às vezes faltam algumas coisas e eu senti falta de algumas coisas. Mas, pegando o gancho, o ensejo, o Mourinho disse que, especialmente a equipe do Porto, e outros jogadores daquela equipe também já me disseram isso, e o Chelsea, e depois a Inter de Milão, talvez os cases de sucesso, os jogadores morriam pela ideia do seu treinador. Morriam e matavam pela ideia do seu treinador. Eu vejo isso no Porto do Farioli. Eu acho que os jogadores compraram de uma certa forma, de uma tal forma a ideia do Farioli, que isso fica visível em campo. Quando você fala de defender na linha de 5, o pragmatismo também das mudanças de posição, a calma e a tranquilidade de saber o que foi feito no treino, como o Cunha falou aqui, e aplicar no jogo independentemente do ruído da arquibancada ou de uma ansiedade, faz me crer que realmente é a questão de confiar naquilo que o treinador falou e fala e faz durante o jogo. Então, acho que o grupo está muito fechado com o Farioli. Talvez em outros contextos, que a gente já falou aqui, essa dúvida existe em outras equipes em Portugal. E é engraçado porque o Farioli... se calhar também pelo seu pragmatismo típico do futebol italiano, ele não entra em... É a tal questão do zero risco que estavas a falar, ou seja, houve uma determinada fase da temporada passada
muito ruído em torno do Rodrigo Mora, e vamos falar agora um bocadinho do Rodrigo Mora. Ele devia jogar, é o nosso talento, é o nosso Messi, o que quer que seja. E o Farioli, é engraçado porque se calhar as dúvidas eram muito mais nossas do que em Farioli. Farioli olhou para o Rodrigo Mora e reconheceu o talento e disse, mas este talento não encaixa aqui. Não encaixa aqui no meu esquema. Porque ele não entrega na intensidade se jogar na esquerda, e nós precisamos de um perfil de médios mais Gabi Veiga do que o Rodrigo Mora. E o Farioli nunca teve, ou seja, ele nunca se deixou embandeirar com a ideia de Rodrigo Mora. E agora se calhar o Porto vai ter que capitalizar o Rodrigo Mora o mais cedo possível, porque senão, se ficar mais um ano assim, se calhar para o ano vale 15 milhões. Falar sobre o Rodrigo Mora é complexo. Atenção. Muito. Não é uma... Ou seja, eu não estou aqui a falar convosco cheio de certezas absolutas. Tenho dúvidas. Porquê é que eu digo isto? Eu estava a ver o Porto em Vila de Conde a jogar. Estava a ver com uma atenção para me preparar para hoje. E o jogo, muitas vezes, acho que também é um jogo de sensações. Não é só uma questão de estar ali com minúcia tática, de sensações. Eu estava a ver o jogo do Porto e estava a sentir, muito antes de acabar o jogo, mesmo em fase em que o Rio Ave estava com mais bola, o Porto não vai sofrer golos. Tu sentes isto. Sim. E tem muito a ver também, não só com a qualidade do Bednarek, que quer tirar a bola em cruzamentos é incrível, mas com o comportamento muito inteligente dos três médios, mesmo sem bola. Onde é que eu quero chegar? Obviamente que o Rodrigo Mora, tal como o Daniel Bragança, é um jogador que me encanta. Quem gosta de futebol gosta dos jogadores como o Rodrigo Mora. Mas quando o Farioli chega ao Porto, o Farioli não conhecia o Rodrigo Mora, vinha com as suas convicções muito fortes e é-lhe apresentado o Rodrigo Mora. E o que é que o Farioli diz? Ok, é um jogador com qualidade, vou tentar encaixá-lo nas minhas ideias, e não o contrário. A única forma de encaixar o Rodrigo Mora nas ideias do Francesco Farioli qual é? Eu só vejo uma possibilidade, duas. Ou fazer dele um falso extremo esquerdo, mas tem que correr muito para trás. Não corre. E é difícil para o Rodrigo. Ou então, de facto, dividir, ou 60-40 neste caso, aquela posição com o Gabri Veiga, porque o Froholder é intocável. E dentro desta realidade azul e branca, o Rodrigo Mora foi jogando, fez quase 2000 minutos, foi sendo aqui e ali útil, sem ser o jogador que era com o Vítor Bruno e o Anselmi, porque a ideia de jogo é radicalmente diferente. Agora, a próxima questão se calhar era, mas o Porto tem aqui um ativo super valioso que está a perder valor no mercado. Certo, mas isto aqui é uma contingência de um plano desportivo que nesta altura valoriza mais a permanência do Francesco Farioli do que a permanência do Rodrigo Mora. Agora se calhar estou a falar demasiado. Não, mas é perfeito, a análise é perfeita. Aqui a pergunta é quanto é que vale um título de campeão? Porque Farioli é campeão nacional e Farioli foi campeão nacional com uma ideia de jogo onde o Rodrigo Mora, como a Cunha disse, teve 2000 minutos, mas são 2000 minutos que se calhar não são os 2000 minutos que o Mora queria ter. Parece-me que o Porto tem que capitalizar eu percebo que os negócios que se tem falado não são particularmente inspiradores para os adeptos, porque eu olho para o Rodrigo Mora e vejo um jogador que se calhar se tivesse sido titular os últimos 2 anos, se calhar o Porto hoje vendia por 70, 80, quem sabe mais até. Falou-se nesses valores no ano passado. É isso, mas a cada mercado que passa o Rodrigo Mora não joga, ou pelo menos não explode, está ali contido. O Porto tem que capitalizar, porque senão qualquer dia... É que o cabedal de confiança que o Farioli tem nesse momento dá a ele a garantia que os adeptos não vão reclamar se o Rodrigo Mora não jogar. Todo adepto do Porto, aliás, todo adepto aqui em Portugal, e isso é geral também, gosta de ver o seu miúdo prodígio da base jogando. Claro que sim. E como nós gostamos de futebol, o Rodrigo Mora também me apetecia vê-lo jogar mais. Só que, de fato, nesse esquema do Farioli, ele faz o Porto do Farioli e não o Porto a jogar por o Rodrigo Mora. Por isso que eu disse que foi perfeito. Os outros, inclusive o Rodrigo Mora, salvou muitas vezes a pele do Anselmi. Né? Essa é uma realidade. Os golos que ele fez nessa meia época foram incríveis. O Rodrigo Mora, mais do que salvar a pele do Anselmi, salvou se calhar a pele de Vilas Boas, não é? Porque aquela época de Anselmi e Vítor Bruno foi tão trágica que só havia aquela esperança em Rodrigo Mora. Foi a única boa notícia naquela época. E os adeptos iam ao estádio vê-lo jogar. Eu acho que o empréstimo seria a melhor opção e não com opção de compra. Pois, mas os clubes querem capitalizar. Os clubes olham para Rodrigo Mora, a Roma olha para Rodrigo Mora e diz: há aqui uma oportunidade de apanharmos um miúdo de 19 a 20 anos
num valor que se calhar não é premium. Portanto, mas aí é um trabalho da direção, do departamento de futebol do Porto, encontrar de repente uma solução com um empréstimo e com um retorno de um Rodrigo Mora um pouco mais trabalhado, testado, com mais jogos, porque também falta a ele experiência. É que hoje os miúdos surgem, a gente já cobra deles uma experiência de 10 anos. Falta também ele mais experiência para jogar, para entender-se como jogador, para entender o seu posicionamento. A questão tática é muito importante, mas isso só se adquire jogando. E jogador jovem tem que jogar. Eu olho para o Endrick, por exemplo, só para terminar, e tenho essa mesma análise em relação a jogadores diferentes, contextos diferentes, enfim, mas em relação ao Endrick no Real Madrid. Ele não vai jogar. Não vai jogar. Olha como foi bom para o Endrick ir para o Lyon, passar 6 meses. O Rodrigo Mora é a mesma coisa. De repente, em outro lugar, em outro contexto, jogando, ele também melhora e se desenvolve e volta para o Porto um jogador diferente. Vão ser 3 semanas interessantes a nível de mercado. Só mais um apontamento, e o Arthur, que até é muito mais forte do que eu em mercado de transferências, acho que percebe aquilo que eu quero dizer. Neste dossiê Mora, eu percebo a vontade do jogador, percebo claramente também a posição do Farioli. Faz-me confusão, é só uma coisa, é ter ouvido declarações do representante do Rodrigo Mora, o advogado, julgo eu, que diz que nos moldes em que o Porto está a pedir o negócio com a Roma, o negócio é impossível. Isto desvaloriza brutalmente o jogador. No dia a seguir em Itália, a Gazeta e o Corriere tinha logo em parangonas esta afirmação do advogado Mora a dizer que nestes moldes o negócio por Mora é impossível. Ou seja, isto faz com que o Porto perca força negocial. E neste caso em concreto, não me parece que o representante de Mora tenha sido muito amigo dele. Eu nem sequer compreendo muito bem como é que o advogado Rodrigo Mora tem estas declarações a meio de negociações. Eu agora já estou aqui a ser mais rápido, estamos quase no fim, sim, mas não faz sentido nenhum. O Kiko disse-me agora, um exemplo que eu por acaso não me recordava, do que o Quezada disse. O Porto fez isto um bocadinho com o Vitinha, né? Que foi emprestado ao Wolverhampton, não foi? O Wolverhampton acaba, não teve uma época que se calhar tenha enchido. Também diz muito o Wolverhampton. E começa muito mal o Vitinha no Wolverhampton, né? E volta ao Porto e depois é vendido para o Paris Saint-Germain depois de ser campeão nacional. Campeão com 6. Olhem, tinha mais alguma coisa para dizer? Não, acho que era isso. O Futebol Clube do Porto já leva 4 golos esta época, marcados. 3 deles bola parada, 2 de penalti. O Porto no ano passado marcou 22 golos em bolas paradas. Não estamos a falar de um ataque muito prolífero. Marcar 22 golos, estamos a falar se calhar de 33%, ou na casa disso, de 1/3 dos golos marcados pelo Porto no campeonato em bolas paradas, o que é muito relevante quando a equipa ainda não tem, por exemplo, Samu, que pode resolver alguns desses problemas. É interessante ver que o ADN portista não vai mudar nada e cabe a Sporting e Benfica não perderem pontos. Nós olhamos aqui para o Sporting que empatou um jogo e se calhar há 3 anos, 4 anos, ok, empatou um jogo, recupera-se, olhamos para a primeira volta que o Porto fez no ano passado e estes 2 pontos, se calhar, o Sporting para os recuperar tem de fazer quase até um perfeito até à pausa das seleções para recuperar estes 2 pontos, porque não se prevê grandes oscilâncias no futebol. Poderíamos falar que a Champions ia ajudar o Sporting, era mas o que eu ia dizer. O Sporting também tem. Era o que eu ia dizer. A grande esperança, a esperança que os adeptos do Benfica e do Sporting tenham de não haver uma constância tão grande do Porto é que realmente a Liga dos Campeões, a pressão de jogar a Liga dos Campeões, porque o Farioli não vai poder deixar os melhores jogadores de fora, como fazia na Liga Europa, porque os jogadores querem jogar a Liga dos Campeões e porque o dinheiro é diferente. Estou curioso para ver como é que o Farioli vai gerir a equipa com este novo desafio. O ano passado o Porto na Liga Europa de facto mudava praticamente a equipa toda. Mesmo até nas fases importantes, lembro-me sempre contra o Nottingham, na fase final o Porto mudou 8 jogadores. 8 jogadores. Portanto, é que um desafio e se calhar lá está. É por isso que o Porto nesta altura está ainda atrás de um lateral esquerdo e de um ponta de lança. Que estão um bocadinho bloqueados pela situação do Rodrigo Mora. Na semana passada, eu não trabalhei no fim de semana, na sexta-feira, quinta ou sexta, as últimas novidades que conseguimos avançar foi que o Porto não abdicava dos tais 50 milhões, PEC de 50 milhões, com vários modelos de pagamento. Agora estou curioso para ver se o Porto ainda consegue chegar, lá está, a vender o Rodrigo Mora e depois a chegar a um lateral esquerdo e a um ponta de lança, que são muito importantes para uma... E faltará um médio também, não é? Porque Fofana... Eustáquio, vamos ver. O Fofana, qual é que é a situação dele? Ele continua no Rennes? Ele continua no Rennes. Mas a coisa não está muito estável, portanto, vamos ver o que é que o Porto ainda poderá fazer. E foi um jogador importantíssimo na reta final. Essencial naquela... Agora, estão
estão a falar, e eu não tenho nenhuma informação sobre. Aliás, vou atrás, porque tem alguns contatos quando fechou com o Milan, do Jiménez, né? Aí o Porto acertaria. Eu acho que aí o Porto dava um salto de qualidade que precisa. E esse eu conheço bem. E se for o Jiménez do Feyenoord, eu acho que o Porto está aqui um salto muito grande. Agora é um jogador que tem tido problemas físicos também. Sim, não teve uma época. O Moffi de há 3 anos boa, não era o Moffi que nós vimos aqui no Dragão. Não teve uma estadia boa em Milão. Mas quem tem uma estadia boa? É isso, era o que eu ia dizer também. Quem tem, exatamente. Para quem cresceu a ver o Milan do Franco Baresi, Franco Baresi, que metia medo na Europa, de facto olhamos para este Milan e o Ruben Amorim tem ali um desafio gigantesco. Eu não sou do tempo do Baresi, mas sou do tempo do Pirlo, do Kaká, do Inzaghi, que é o segundo grande Milan que eu conheço na minha vida. Olhem, já estamos um bocadinho longos, mas... Estava só aqui a ver sobre o Fofana. Dizem em França que ele estava apontado à saída. Para já ainda não houve proposta pelo jogador. Que ele está apontado à saída. Para já ainda não jogou nenhum amigável sequer, mas está na equipa, está a treinar. A questão dele não ter ficado no Porto, para já não havia opção de compra. Era a questão do salário, que era muito elevado. Temos papo de Tasco. Vamos a isso. Temos separador para isto, Renato. Grande. O Renato voltou de férias. Voltou de férias. Gonçalo, desculpa. Gonçalo. Tiveste tanto tempo de férias que eu me esqueci do teu nome. Então lá, mete esse separador. Vamos lá então, eu gosto disto. Eu tinha uma temática preparada um pouco mais parecida com o que a gente já vinha trazendo aqui em relação ao papo de Tasco. Eu vou guardar ela, porque é uma temática, como dizemos no jornalismo, fria, de gaveta, né? E vamos trazer uma quente. Afinal, temos uma novidade de mercado importantíssima. Rodri fechando com o Barcelona. E aí, nesse contexto... a gente olha para o meio campo do Barcelona e vê Rodri, Pedri, Dani Olmo e outros, né? De Jong está machucado, mas quando voltar, Gavi, Bernal, agora eles inventaram o Xavi Espart, que já jogou assim nas categorias de base, mas de meio campista, ontem no Amigável foi muito bem. E está-se a projetar uma conversa nas redes sociais e no Twitter, eu gosto da selva do Twitter, né? Do X, de que o Barcelona agora tem o melhor meio-campo do mundo. E o papo de Tasco é esse. Para vocês, com contratações, com os meiucas que a gente está a observar aí, qual é o melhor meio-campo do mundo? E eu lanço também para quem está assistindo. E vamos discutir, vamos debater, vamos trazer alguns. Mas qual é o melhor meio-campo do mundo a nível de clubes nesse momento? Quer opções? Sim, temos o Paris Saint-Germain, né? É isso. Barcelona. O que é que tens mais? Barcelona agora com o Rodri, vamos simular as equipes titulares, tá? Rodri, Pedri, Dani Olmo ou Firmino, mas vamos colocar o Dani Olmo por conta do hype da seleção espanhola campeã do mundo. Com o Frank de Jong lesionado e em princípio não jogará esta época, não é? Pedri, Rodri e... Fasquia muito alto. E Dani Olmo. Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, João Neves, Vitinha, não necessariamente nesse posicionamento, né? O Arsenal, Declan Rice, Bruno Guimarães e Odegaard. Aliás, o que o Odegaard fez ontem, atenção, hein? Acho que voltou o Odegaard. Temos o Real Madrid com... Camavinga. Não, o Camavinga já não é. Desculpa, o Tchouaméni, Bernardo Silva e Bellingham. Ou Valverde Bellingham. Valverde Bellingham, Valverde Bellingham e o Bernardo como opção, mas o Valverde Bellingham. O Bayern de Munique com Kimmich, Pavlovic e Musiala. Não é mau. Sem falar do meio campo do Porto. Aqui, e o City assim o Rodri, agora quem é que está a jogar? Ontem não vi o jogo. Não vi. Não, o City jogou com... Pior que eu vi o jogo ontem, peraí. E o Anderson? O City com o Foden, com o Anderson, que chegou agora. O Anderson do Forest, sim. E com o... Vou ver aqui. Tens aí o Anderson, Kovacic e Foden. Kovacic, era isso. Só que, atenção que o Manchester City vai sofrer muito essa época. Já deu para ver que a saída do Guardiola, o Maresca, muitas mudanças. Só vi o resumo, mas... E as lideranças também foram embora, Bernardo, Rodri, isso faz muita diferença. Vamos quase buscar um bocadinho o exemplo do Sporting que eu estava a defender há pouco, não é? Perde-se ali muita coisa, incluindo as lideranças. Exato. E ainda mudou o treinador depois do maior treinador da história do clube. Então isso... Pois, o Maresca eu acho que vai estar para o City como não me falta aquele treinador escocês que sucede ao Sir Alex Ferguson. Aí o David Moyes? O David Moyes, ou seja, herda ali, não é só a equipa, herda uma equipa já tão construída à imagem de um treinador. É muito difícil. Que depois... E o pior de tudo é que as comparações vão existir, só que também fisicamente. Porque lembra muito na beira do relvado ali,
uma carequinha do Guardiola e a carequinha do... Sim. O Guardiola, para mim, isto aqui obviamente é mesmo um papo, como o Arthur gosta de dizer, o Guardiola para mim é o melhor treinador de todos os tempos. Portanto... Esse também era o meu outro papo de taça que estava na gaveta. Desculpa. O Guardiola desculpa. Que não vai treinar. Havia aquela questão da seleção. Era um ano sabático. Da seleção. Ele foi tentado pela seleção italiana, mas acabou por não... Um dia teremos também a oportunidade de ter um ano sabático na carreira, né? Sim. Teremos, não? Não, mas vamos voltar ao assunto. Ora bem, eu sou muito Teu voto. fã... Eu já tenho uma resposta. Eu sou muito fã do Vitinha, portanto eu vou para o Paris Saint-Germain. Eu vou João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. Se quisermos incluir o Zaire, exatamente, portanto num sentido mais de aliás, o Paris Saint-Germain fez um mercado muito interessante, né? Com o Götze agora também vindo da Holanda. O Paris Saint-Germain está a fazer o Paris Saint-Germain parece que está a jogar FM como nós jogávamos há 15 anos, que só contrata os miúdos que tu sabes que vão ser craques. O miúdo que eles vão buscar ao Ajax, o Götze, exatamente. Estamos a falar de um miúdo de 21 anos que se vai juntar, foram buscar aquele do Mónaco também, o Akliouche, exatamente. Aquilo é uma equipa. Paris Saint-Germain. Eu vou com o Paris Saint-Germain. Eu vou pelo Barça. O Pedri é o meu médio favorito, suplente de Espanha em muitos jogos do Mundial, curiosamente. O Rodri deste Mundial é um nível estratosférico. E o Dani Olmo, lá está, é um jogador mais de highlights, que faz um Mundial muito bom. Se não jogar o Dani Olmo, quem é que pode jogar? Firmino. Conheço menos que bem. Fez Tens 2 Gavi. dígitos em assistência e golos na última época. Gavi Portanto, também. O Gavi é uma função mais defensiva, Mais né? defensiva, sim. Mas Ainda perdem Ferran Torres, não é médio, mas mais um que vai para o Paris Saint-Germain. É incrível, de facto. Mas eu vou pelo Barça. Vais pelo Barça. E tu? Na dúvida, Então, eu gosto muito do Arsenal como conjuntura, né? Porque você tem mas eu não vou votar no Arsenal. Tem um Declan Rice, um Bruno Guimarães, acho que se complementam muito bem, e um Odegaard mais criativo lá na frente. É uma contratação fantástica. Podemos discutir aqui o valor, mas é uma contratação fantástica muito bem. Eu gosto desse tipo de meio campos porque vai permitir, entre aspas, porque não é bem assim, mas teoricamente poderá permitir ao Odegaard jogar solto e aparecer onde ele quiser, e eu gosto disso. Eu gosto desse tipo de meio campos. Mas eu estou muito curioso, coisa que não deu certo na Copa do Mundo, atenção a isso, de ver a conjuntura ali e a combinação entre Rodri e Pedri. Pedri, inclusive as arquibancadas devem gritar isso, porque já gritam Pedri, deve ser... Rodri Pedro. Uma brincadeira. O Rodri fez eu acho que o Rodri esteve melhor neste Mundial do que quando foi o melhor jogador do mundo. Porque ele realmente foi impressionante. O Luís falou muitas vezes dele aqui durante o... E eu acho que no Barcelona, e eu vou votar no Barcelona também, eu acho que no Barcelona ele vai conseguir... O Pedri já faz isso, ser o temporizador, controlar os tempos, mas o Rodri vai ser, além disso, se combinar bem com o Pedri, também uma voz de experiência dentro de campo que falta ao Barcelona. Porque tem um Rafinha que é um pouco isso, mas falta uma equipa muito jovem. Mas aquela posição, até para ser líder, é diferente de ser um líder na posição de extremo ou um líder na posição de... Exatamente. Cabeça de área, não é? Médio defensivo. E pensar mais o jogo e se desgastar um pouquinho menos, sofrendo um pouquinho menos nas transições. O Barcelona vai ter uma equipa muito... Deixa-me só tirar aqui um nome, só para fecharmos. Há o Tottenham. Tottenham, que foi buscar o Tonali, portanto o Newcastle perde o meio campo. Desmanchou, né? O Newcastle desmanchou. Um vai para o Arsenal, o outro vai agora para o Tottenham. Podemos falar aqui de vários nomes que eles têm aqui. Mas aquela dupla de meio campo, que eu acho que pode ser uma dupla muito interessante, com o Sandro Tonali e o Mateus Fernandes, que eles também vão contratar. Acho que, atenção, é verdade que o Tottenham está bem longe destes nomes. Você veio com o voto cult, eu gostei, ele trouxe um... mas o Tottenham é um clube tão esquisito. É isso, é um clube, está bem longe do Arsenal, mas gostei, acho que pode ser um meio campo, se colocarmos aqui um Betancourt, se colocarmos aqui um Xavi Simons... Há clubes que parece que têm aquela fatalidade de não ganhar, não é? Parece que tem uma âncora ali, sempre qualquer coisa no Arsenal. O Mundial foi no Brasil, Arthur, qual é que é esse clube? A fatalidade de não vitória. Era o Botafogo, né? Mas agora o Botafogo tinha coisas que só aconteciam agora com o Botafogo, essa era a frase. Olha, mas o teu Corinthians... O Corinthians tem problemas financeiros, né? Há 20 anos, né? Não, teve ali uma na história inteira. Mas eu queria saber se a malta também não vota. Que Kiko? Temos já alguma escolha, Kiko? Eu estou a perder 2-1, vê lá, o que é que vais fazer? PSG, o Gonçalo foi PSG. 2-2, 3-2, virada do Paris Saint-Germain. Estamos juntos. São 2 campeonatos europeus, não é? 2 Ligas Campeões. Bem votado, bem votado. Eu só não punha o Paris Saint-Germain se eles fossem treinados por um tal de Roberto Martínez.
Aí eu já não colocaria. Mágoas antigas. Não tão antigas assim. Não, sim, 2 meses. Muito bem, vamos embora, já estamos longos. Casada, sempre um gosto ter-te por aqui, Cunha. Este ano vais estar também connosco Fantástico. Muito mais vezes, o que é ótimo. Obrigado. Nós voltaremos para a semana. Não se esqueçam, no início do podcast eu anunciei os 10 finalistas do nosso concurso. Portanto, vamos começar a partir já deste mês de agosto a ter os concorrentes connosco. Espero que tenham gostado. Casada, mais uma vez um abraço e todos os ataques rápidos têm um fim.